Olá, o tema desse Café com o Presidente é a LDO, que foi aprovada em junho aqui na Câmara de Campinas. E a minha primeira pergunta para o presidente Rafa Zimbaldi é justamente o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem, é um prazer recebê-los. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Vancini, é um projeto onde ele determina metas e prioridades à gestão pública, não só do município, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo, né? Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas, né? Metas, diretrizes de despesa, as diretrizes de receitas do município de Campinas. E a mesma coisa nós fazemos aqui na Câmara, quando nós fazemos todo o estudo, enviamos à Prefeitura e a Prefeitura traz pronto essas diretrizes aqui do orçamento aqui da Câmara. Uma coisa são as diretrizes, né, as metas que o governo tem para o município de Campinas, né, os investimentos que existe a previsão de ser feita ao longo dos anos. Outra coisa é o orçamento, né, o orçamento que nós votamos na Câmara até o final do ano, para o ano seguinte, que é uma previsão orçamentária, reforçando tudo aquilo de metas que nós propusemos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, se resume a isso, né, uma diretriz do orçamento do município para os próximos anos. A gente pode dizer que o orçamento e a LDO são os dois projetos mais importantes votados aqui na Câmara? Com certeza é um dos, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento é a diretriz que nós temos aí de todo aquele dinheiro que a população paga os seus impostos, onde será investido? Será mais investido na saúde, o investimento será também na educação, na segurança pública, no transporte público, ou seja, são essas diretrizes que nós precisamos traçar. Então, acaba sendo um dos mais importantes, porque inclusive a participação da população também é importante nos orçamentos, nas diretrizes orçamentárias, Vancini, porque às vezes um pedido, uma demanda de determinados bairros, por exemplo, um asfalto, um saneamento básico, esgoto, acaba sendo discutido nesses projetos, né, que são mais importantes aí para a cidade, e isso acaba refletindo na população. Por exemplo, nós temos aí um projeto que já está sendo discutido há bastante tempo, como o BRT, que liga é o transporte público que liga a região do Ouro Verde do Campo Grande até a região central de Campinas. Isso existe já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já anterior a essa que nós estamos votando agora. Então, isso vem de um debate já bastante grande e está se tornando realidade agora, né? Mas isso, como eu disse, são metas, né? São objetivos que a Prefeitura, tanto de receita quanto de despesa, a Prefeitura tem. Pode se concretizar ou não, né? E aí depende muito do orçamento, né, que nós votamos no final do ano, que se a Prefeitura faz todo o estudo da receita que será arrecadada da Prefeitura e se terá condições de investir naquela meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela é sempre votada com antecedência, ela sempre se refere ao ano seguinte. Exatamente. O orçamento sempre existe a previsão para o próximo ano. Então, agora, no ano de 2017, nós votaremos o orçamento de 2018, né, que é uma previsão também de arrecadação, né, um teto, um limite de arrecadação que nós teremos. E, por exemplo, o orçamento que para esse ano aqui, para o ano de 2017, que nós votamos em 2016, que havia uma previsão de 5.300 bi, né, como é que será repartido os 5.300 bi aqui na cidade de Campinas? Quanto será investido na saúde? Quanto será investido na educação, na segurança pública e assim por diante? Então, é sempre para o ano seguinte. A LDO ela é encaminhada pelo Executivo, ela segue algumas normas que já são pré-estabelecidas. Quem estabelece essas normas? É somente o Executivo ou é a Câmara? Também a Câmara pode prever emendas, mas nós temos uma legislação federal que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa espinha dorsal quem faz é o Poder Executivo. E aí a Câmara pode propor emendas, pode fazer sugestões, e aí o prefeito
pode sancionar ou até vetar as emendas dos vereadores. Mas, para você ter uma ideia, a Lei de Diretriz Orçamentária prevê também, num longo prazo, até a possível dívida que a prefeitura vai obter ao longo dos anos, né? Seja com financiamento, seja com déficit do orçamento, o déficit primário, como previu essa Lei de Diretriz Orçamentária. Então, tudo isso, essa espinha dorsal, quem trata é o Poder Executivo, e o Legislativo acaba propondo sugestões. O que o cidadão tem que saber sobre a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias, a população, além de participar e sugerir, né, eu acho que a população pode pesquisar, não só aqui na Câmara, mas através da internet. Tem vários resumos e entendimentos, e que a população pode participar. Mas é aquilo que eu disse, Vancini, é uma espinha dorsal, né, que tem para os próximos anos, as diretrizes mesmo orçamentárias dos próximos anos, que a população precisa conhecer. E aí, conhecendo a Lei de Diretriz Orçamentária, quais são as metas de receitas, metas de despesas, quais são as dívidas que a Prefeitura poderá ter ao longo dos anos, e aí se discute, a própria população pode vir sugerir, trazer sugestões ao orçamento que nós discutiremos até o final do ano. E isso é dividido por setores? Saúde, transporte, educação? Também. São várias as diretrizes, né, e são todos os setores, né, desde educação, saúde, segurança pública, transporte público, assistência social, né. Então, tudo isso ela é discutida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento no final do ano. E, Rafa, um outro tema que a gente tem para debater aqui no programa de hoje é sobre a questão do recesso. O recesso, as atividades legislativas, como reuniões ordinárias, reuniões de comissões, elas param, mas a Câmara não para, né? Ô, Vancini, muitas vezes a população e a imprensa erroneamente informa a população de que o recesso funciona como se fosse umas férias, e não existe férias, né? Aos vereadores, a Câmara Municipal, ela não entra em férias, né? Só o momento que fecha a Câmara Municipal é o final do ano, entre Natal e Ano Novo, né? O recesso parlamentar, ele simplesmente suspende as sessões, né? As sessões onde acontecem as discussões dos projetos. Mas os gabinetes, a atuação do vereador, ele continua normalmente, né? A sua atuação não só aqui na Câmara, mas também junto aos bairros, associação de moradores de bairro. Inclusive, o vereador, ele pode fazer as suas propostas, como projeto de lei, requerimentos, indicações, moções, pode ser feitas inclusive durante todo o recesso parlamentar. A atividade dele continua normal? Continua normal. Então, a Câmara Municipal, ela funciona normalmente das 8 da manhã às 18 da tarde, atendendo a população de maneira geral. E aí cada vereador, né, que tem uma atuação determinada em determinados bairros, em determinadas regiões, e aqueles vereadores que também têm uma atuação na cidade toda, continua normalmente essa atuação, desde os vereadores até os assessores. Tanto que nós temos uma agenda de eventos não ligados diretamente aos trabalhos previstos, né, na magistratura, né? Mas nós temos atividades como debates, encontros que são promovidos por vereadores. Isso, os vereadores, eles podem promover aí qualquer tipo de discussão, e seja qual for aquela que ele seja demandado, né? Então, por exemplo, nós temos aí o plano diretor, que está sendo discutido e que está tendo vários debates, inclusive nas regiões, nos bairros, está sendo discutido junto com a população. A Câmara Municipal tem participado ativamente dessa discussão, independente de recesso parlamentar. A lei de uso e ocupação de solo, que também está sendo discutido junto à população, que a Prefeitura está fazendo várias audiências públicas, também os vereadores, os assessores, os funcionários da Câmara têm
tem participado ativamente desses processos. E aí o vereador, aquilo que ele seja demandado, ele pode realizar aqui na Câmara. Então o funcionamento da Câmara continua normal. Então se o vereador quiser fazer um debate, como eu dei o exemplo do plano diretor, o plenário está à disposição, a casa está à disposição dele e essa atuação acontece normalmente. Só lembrando quem assiste ao programa que esse recesso, tanto de agora como do final do ano, ele é previsto dentro do regimento interno. A Câmara tem uma regra a seguir e isso é previsto, né? Essa legislação, não só no regimento interno aqui de Campinas, mas normalmente isso acontece no país todo, em todos os municípios, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. O recesso ele tem no Poder Legislativo e também no Poder Judiciário. Por exemplo, o TSE tem o seu recesso forense, o Poder Judiciário tem o seu recesso forense, os juízes acabam não fazendo audiências. Porém, isso não significa que o juiz, né, o promotor, ele não esteja trabalhando, muito pelo contrário. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a atuação da Lava Jato e agora o mês de julho, por exemplo, existe o recesso no Judiciário. Ou seja, então esse trabalho acontece normalmente, independente da sessão, no caso nosso aqui do Poder Legislativo, da sessão, né, que acontece as discussões dos projetos. Então essa atuação acontece normalmente. Acaba sendo um intervalo então para que se resolvam outros assuntos que precisam de um pouco mais de tempo, um pouco mais de estudo. Vancini, como existe essa previsão regimental, né, porque o Poder Legislativo ele não se resume apenas nas sessões, né, nas sessões ordinárias, onde se discutem os projetos, requerimentos e indicações. Né? O Poder Legislativo, o processo dele é muito mais longo, né, do que simplesmente chegar às sessões para discutir um determinado projeto, para discutir um determinado requerimento. Ou seja, existe uma atuação do parlamentar, do vereador, né, em determinados bairros, em determinada região, determinado setor, para trazer aquele projeto aqui para que seja discutido à Câmara. Ou seja, ele participou de vários debates, participou aí de vários temas junto à população para trazer para que aquilo resulte num projeto. Rafa, tem mais alguma coisa para falar sobre a LDO ou então deixar algum recado? Não, o recado que eu queria deixar, Vancini, é o seguinte, que a população deve e pode participar aqui conosco na Câmara, independentemente de recesso parlamentar. Né? O processo aqui na Câmara, ele, como eu disse, ele não se resume às sessões legislativas. A atuação do vereador é muito maior que isso, e o vereador muitas vezes acaba sendo aí o elo de ligação entre bairro, entre regiões e a prefeitura. Então, convidar a população a participar, não só aqui pessoalmente, mas através da TV Câmara, através do telefone, dos nossos sites, trazer informações, sugestões e também as críticas para que nós possamos transformar aí o Poder Legislativo num Poder Legislativo que possa atender melhor a população. Tá já, Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Café com o Presidente, a gente se vê numa próxima.